Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos para o início de nosso Evangelho semanal pela Rádio e TV Fraternal. Todas as quartas-feiras, 20 horas, nós nos reunimos e de imediato quero agradecer a todos por estarem conosco nesta corrente do bem, nesta corrente buscando nos elevarmos, buscando aprendermos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, buscando dar um pouco de cada um de nós, do que nós temos de melhor, para um momento tão difícil que todos nós estamos passando. Então, falar de Jesus, falar dos seus ensinamentos, é levar um pouco de luz para o nosso redor e para aqueles tanto necessitados. Hoje, para começar a se preparar, o Evangelho será do capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire, itens 1, 2 e 4. Meu nome é Ricardo, estou acompanhado hoje da Maria Saboleski, a quem agradecemos estar conosco, e de nosso querido Daniel, a quem nós vamos falar um pouco sobre o texto. Como sempre, a gente gosta sempre de firmar a necessidade de fazer essa divulgação do Evangelho. Então nós agradecemos e reiteramos esse pedido a todas as quartas-feiras para que possam nos ajudar neste trabalho, para que possam compartilhar com o seu grupo, com a sua família, com a sua rede social, para que a gente consiga aumentar esta corrente. A Rádio e TV Fraternal, vocês podem nos acompanhar através do nosso site, e ali vocês podem adentrar, vocês vão ter, aqueles que já nos conhecem, vão ter todo a página, os assuntos, conteúdos importantes. Gostaríamos que vocês nos ajudassem nesse trabalho. Ali tem matérias, tem programas, você pode ouvir a rádio pelo site também, e você também pode ouvir a rádio pelo Radiosnet ou baixando o aplicativo. Então, é importante que nós tenhamos cada vez mais pessoas engajadas nesse trabalho da divulgação da doutrina espírita. Esse é o nosso único propósito. É aquilo que nós nos comprometemos e tentamos fazer da melhor maneira e sempre contamos com a ajuda de todos. É muito importante que vocês possam estar conosco nesse trabalho, porque sempre a ajuda sempre é bem-vinda e tão necessária para todos nós. Então, isto posto, eu vou só reiterando que hoje será do capítulo 24, itens 1, 2 e 4. Para aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, logo abaixo vocês têm todo o texto que vocês podem acompanhar esse texto, que será aquilo que a princípio nós vamos ler e depois vamos dissertar sobre o assunto. Tá bom? Então nós vamos iniciar o nosso evangelho de hoje com a prece inicial, a quem eu gostaria que a Maria pudesse nos contemplar com ela. Quando nós nos reunimos em nome do Cristo, assim como Ele nos disse, um e mais, sempre Ele se faz presente, mas não nos esquecendo que nós somos mais que um. Nós somos corpo, nós somos perispírito e espírito. E é assim nessa elevação, quando nós estamos em nosso lar, com os nossos amados, quando nós estamos aqui, diante desse programa tão abençoado que leva o Evangelho para todos os lares, nós estamos unidos com o Cristo, mas também levando o Evangelho para o nosso lar interior, que traz esse entendimento, que desperta as nossas consciências. E é nessa elevação que nós sentimos a presença de todos os amigos espirituais. Nos sentimos coesos com essas vibrações de luz e de amor que vai nos tocando, nos transformando
essas ondas energéticas que também vão a todos, porque as ondas não estão só aqui, elas são transmutáveis, estão em todos os lugares e daqui partem para os nossos lares, para todos os hospitais, para todas as regiões, nessa conexão de luz e de amor. Juntos, formamos um enorme coração a pulsar, numa cadência de luz que se propaga ao alto, trazendo junto de nós a presença desses amigos espirituais que tanto se fazem na luz do nosso despertar. Nós sabemos que quando nós fazemos o Evangelho, quando nos reunimos em família, quando nos reunimos aqui e tocamos todas as famílias, uma bandeira de luz do Cristo fica ao alto do nosso lar, desta rádio, de todos. A bandeira do Cristo, deste que é o amor, a direção e a vida. Mas também a bandeira do Dr. Bezerra de Menezes, indicando que ali é um ponto de luz para que todos possam se refazer. E é junto desse ponto de luz que nós procuramos o coração amável de Maria, da nossa mãe. Quando todos unidos, num sentido maior de pulsar daquela que nos ensinou, fazei tudo quanto ele vos mandaste, reconhecendo o Evangelho do Cristo como a direção e o caminho, nós todos uníssimos dizendo: Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Senhora nossa, rogai na nossa caminhada, nos trazendo proteção, hoje e para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos para a leitura, Daniel? Sim. A candeia debaixo do alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Item 1. Nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. Item 2. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama. Põe-na, sim, sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se fazer-se pública. Lucas capítulo 8, versículos 16 e 17. Item 4. Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, ao mesmo tempo que esconde a toda hora o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. E ele explica, entretanto, dizendo aos apóstolos: Eu lhes falo em parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora seria inútil. Mas a vós o digo, porque já vos é dado compreender esses mistérios. Ele procedia, portanto, para com o povo, como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas. Dessa maneira, indica-nos o verdadeiro sentido da máxima: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram possam vê-la. Ela não diz que tenhamos de revelar inconsideravelmente todas as coisas, pois todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe, e porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Acontece com os homens, em geral, o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra, fora de tempo, não produz. Mas aquilo que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde, deve ser descoberto, porque chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, a obscuridade lhes pesa. Como Deus lhes deu a inteligência para compreenderem e se guiarem, entre as coisas da terra e do céu, eles querem racionalizar a sua fé.
E então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão a fé se enfraquece. É um texto que, a princípio, parece tanto quanto difícil de se compreender, né? Mas eu vejo esse texto, como quando ele relata, ele que nós todos, cada um de nós estamos num nível, num patamar de entendimento. Eu não vou dizer de evolução para que não se ache que uma pessoa é mais evoluída que outra. Então, essa não é cabido, essa questão da evolução. Mas sim, cada um de nós temos uma condição, uma vivência, tá? Que essa vivência não se faz só no presente. Nisso nós já lemos e relemos e vamos ler muitas vezes isso, até que a gente também possa entender e muitas vezes nos corrigirmos. Então, em virtude disso, é como ele coloca a questão do exemplo da criança. Se nós formos colocar os estágios da nossa vivência, todos nós um dia fomos crianças, adolescentes e passamos para a nossa fase adulta. Você não adianta você tentar pegar uma criança e ensiná-la coisas complexas, porque não está na faixa dela esse aprendizado. Então, tudo é a seu tempo. Mas o que o texto nos coloca, isso naquilo que eu consigo perceber, é que aquelas pessoas que têm o entendimento, aquelas pessoas que já atingiu a racionalidade, a condição do aprendizado, elas têm sim que abrir esse conhecimento para os demais. Ela não pode se fechar e se fazer uso daquilo que como se fosse uma propriedade dela. Lhe foi dada a luz do conhecimento para que ela seja realmente, ela possa eliminar aqueles que estão ao seu redor. E aí que a gente sempre fala a questão dos nossos comprometimentos, dos nossos compromissos. Então, aquela frase que diz, ditado que diz, a quem muito foi dado, a muito será cobrado, ele cabe muito bem nisso. O fato de nós termos a capacidade de entender algumas coisas, isso não nos dá privilégio, nos dá responsabilidade, isso nos dá compromisso, isso nos coloca numa situação de que nós temos que propagar esse conhecimento àquelas pessoas que, infelizmente, ainda não se encontram nessa fase. Mas tudo de uma maneira muito bem regulada, porque você não consegue imputar nada a ninguém que não esteja preparado para receber. Eu não consigo convencer ninguém com as minhas palavras se essa pessoa ainda não está na condição na aceitação daquilo que a gente está falando. Então, o que eu vejo do texto é muito a questão desse compromisso que todos nós temos. E aí, eu gostaria de ouvir Maria, Daniel. Vamos colocar que você resumiu o texto com uma habilidade incrível. E como o próprio Paulo nos disse, quando era criança, eu comia papinha de criança. Crescendo, temos comidas sólidas. O próprio Cristo vem nos dizer que não se viola consciências. É cada um ao seu tempo, né? Porque não adianta levar uma verdade a quem não vai compreender, seria uma violação, e deixar a candeia ainda mais debaixo do alqueire. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 4 ou 5, salvo engano, quando o próprio Cristo Consolador vem nos dizer que quando ele esteve aqui só falava por parábolas, porque era dado a compreender. Agora, quando se revela através da doutrina dos Espíritos do Consolador prometido, que é ele voltando, o Espírito de verdade, ele vai tirar o véu para que a gente possa entender. Nós deixamos de ser crianças e começamos a engatinhar nesse entendimento, mas ainda estamos engatinhando. Para essa compreensão maior, nós precisamos de muito tempo. E aqueles mesmo, como você bem colocou, eu amei essa questão, que estão acima de nós,
que estão nos colocando, trazendo os ensinamentos, nos revelando toda a verdade quanto esses expoentes que estão por aqui, encarnados pela permissão de Deus, vem nos trazer. A cada tempo ele manda um para que a gente tenha esse conhecimento maior. Eles vêm nos trazer exatamente, iluminar a nossa consciência, trazendo a luz que eles já conhecem, mas sem ofuscar a luz que existe em nós. Então é toda essa questão. Será que nós já estamos com a candeia acima do alqueire? Ou ainda estamos meios velados para esconder ainda pela nossa insegurança? Tímidos, né? Tímidos? Ou vamos buscar entender, porque como você bem colocou, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, quando a gente vai conhecendo todos esses ensinos, e como eu disse ontem, eu sempre falo, quando a gente começa a ler, a estudar e vai se integrando, a gente começa a ter a visão do autor. E as palavras saltam aos olhos. O que eu não tinha entendido quando eu li da primeira vez, tem uma diferença quando eu leio da segunda. Quando eu leio da terceira, mais ainda, porque nós temos que focar os nossos óculos espirituais no Cristo. É nele que nós temos que focar. E todos os outros são esses prepostos que vêm trazer a revelação da sua doutrina. Eu fico imaginando Kardec, naquele tempo, com um trabalho maravilhoso, e ele pergunta para o Espírito da Verdade: tu me sustentarás em meu trabalho físico e espiritual? E o Espírito da Verdade lhe responde: se eu não fizesse, eu não teria amor por ti. Querendo dizer que nos ama. E quando nós estamos na busca desse conhecimento de tudo, nós estamos com foco nesse entendimento, nossa luz interior vai crescendo, assim como Cristo nos convidou. Brilhe a vossa luz. Sim, com certeza, Daniel. O fato de brilhar a vossa luz é gradativo, conforme a gente vai aprendendo, compreendendo. É o que o Evangelho mais fala, é sobre a compreensão, mas é dado ao tempo de cada um. Então, como ele diz, você também falou, e ele repete aqui, seria inútil levar alguém que não compartilhe da mesma compreensão. E eu lembro da frase de André Luiz, que enquanto nos encontramos no globo terrestre, estamos no pé de igualdade. O que quer dizer, na verdade, não é que um é mais evoluído que o outro, mas às vezes a compreensão é mais esclarecida no sentido de tornar-se luz, de ele enxergar um pouco além do que o outro ainda não enxerga. Mas não num sentido de defeito, sim numa situação de evolução. Sim. E repito, não é que, sendo até contraditório, não é que um é mais evoluído que o outro, mas a capacidade interpretativa. Muitos ainda, isso não é crítica, muitos ainda necessitam de simbologias, de dogmas, de certas crenças para fazer a sua fé trabalhar, digamos assim. Enquanto outros já compreendem que o próprio corpo, é um templo sagrado. Eu estou em conexão, como na prece que ela fez, eu estou em conexão onde eu puder, onde eu quiser, com Deus a qualquer momento, com a espiritualidade, porque eu sei que eu sou parte integrante desse todo que Deus nos colocou. Então eu faço parte disso, e esse esclarecimento, essa compreensão é para eu levar adiante. Na frase de Chico, ele dizia: não fale mais sobre Jesus, faça como Jesus. Falar tem muita gente falando, fazendo tem poucos. Então, às vezes não é só levar a compreensão, não é falar, ensinar, mas é mostrar um exemplo a ser seguido. Né? E aí a gente lembra de outras passagens, né? Se me desferir um tapa na face, que eu ofereça outra. Ou seja, o que ele queria dizer aí, ensinando também por palavras? Ofereça o lado do amor. Se você foi recebido com ódio, e esse é o maior sacrifício nosso, é não revidar. Então é nesse sentido, quando passa a compreender isso, tolerar isso faz parte, compreender a paciência faz parte. Então o caminho é gradativo. Nenhum aluno, muito menos nós, entramos na escola num dia e ao final do turno saímos lendo e escrevendo. Foi passo a passo. Nós chegamos lá, fomos aprendendo. Assim é a nossa evolução espiritual, mas que parta de nós o desejo de compreender. Isso que vai ser sempre importante. A partir do momento que eu tenho o desejo de compreender que existe uma vida além desta vida, isso vai fazer toda a diferença. E isso é levar
esse esclarecimento, esse clarão adiante. Eu vejo dessa forma o texto da noite de hoje. Não tenha dúvida, a questão tem muito a ver quando você coloca que quando nós lemos várias vezes, nós repetimos a leitura do Evangelho ou qualquer trecho, qualquer tema que seja, as nossas compreensões mudam, mas aí que está, que é uma prova maior de que nós estamos no processo evolutivo. Então tudo está nos sendo mostrado, né? Quando que nós buscamos o nosso melhorar, a nossa modificação, nós buscamos a nossa reforma, nós buscamos a nossa reforma, e isso são elementos que não são dados, que nos são mostrados, então eles nos dão a condição de nós obtermos essa reforma. Eles nos dão a situação para que nós, cabe a nós, que você colocou, desejo e interesse. Eu vejo assim a forma de que a gente fala de amadurecimento é, na verdade, a evolução, né? Coisas que eu não fazia antes e agora eu faço pelo bem. Coisas que eu deixei de fazer porque eram maléficas e hoje eu já não faço mais. Ou seja, a compreensão está aí. E aí a gente fala, amadureci, tantas coisas que já não levo mais em conta, que são fúteis. Ou seja, isso é a percepção, é esse clareamento das ideias, da compreensão, que vai abrindo, que vai clareando, e a gente vai entendendo que o que nós somos, nós levamos, o que nós temos, nós deixamos. Aí vai entrando tudo a compreensão em si acerca do Evangelho do Cristo e a forma de explicar dele por parábolas, eu acho muito didática, né? Era fácil, você vê como se encaixa até hoje, mais 2000 anos passados, e se encaixa no nosso dia a dia as situações que ele sempre colocou. Ele sempre pegava o fora para explicar o dentro. Eu acho isso fantástico. Às vezes você lê o que ele vai falar. Se ele estava falando para aquele homem que trabalhava no campo, ele ia usar os materiais do campo. Sim. Se ele estava falando exatamente para os pescadores, ele usava da pesca e tudo. Mas quando ele estava falando para os eruditos, ele usava os mesmos tons, mostrando que eles nem conheciam a lei, né? Quando ele fala, eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento, ele está falando das leis divinas que estão gravadas em nós. Todas essas questões nos fazem refletir muito e buscar o nosso amadurecimento. Mas ainda nós somos infantes. Diante de todo esse crescimento, ainda passaram, como ele bem disse, mais de 2000 anos, e ainda nós não compreendemos nada da doutrina do Cristo, né? Hoje, como sendo, como nós falamos, uma questão de Eurípides Barçanufo, né? E numa passagem de Eurípides, ele teve um desdobramento, e ele ficou até assim, né? E nesse desdobramento, ele estava querendo voltar, mas era impulsionado aí. E ele está no local e ele vê a luz do Cristo, e ele se ajoelha. E aí, quando ele vê grossas lágrimas em Jesus, e ele chora compulsivamente, ele pergunta, choras por aqueles que não te conhecem? Não, eu choro por aqueles que me conhecem e não fazem a prática. Então, você trouxe maravilha, porque você disse assim, não é o conhecer, é pôr em prática. Porque nós conhecemos a caridade, nós conhecemos todas as coisas, mas nós a praticamos? Nós conjugamos muito bem o verbo, mas nós não executamos. Muito bem. É como diz, né? O próprio Chico falou assim, pregue o Evangelho, mas se necessário use palavras. É verdade, é bem o inverso, né? Bem o inverso, pregue o Evangelho, mas se for necessário use palavras, porque, né? As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Com certeza. E é isso, né, queridos? Quando a gente começa a falar sobre os ensinamentos do Mestre, quanto que a gente não busca lá dentro, né? Quanto que isso não nos toca, quanto que isso não nos faz refletir, mas a prática do Evangelho e a prática dele semanal, ou que seja periódica, quem puder com mais vezes, é óbvio, o Evangelho não tem superdosagem, ele não faz mal, tá? Então deve ser sim estudado, mas quando a gente estuda o Evangelho, nós temos que ter essa questão. Cada vez que nós aprendemos
mais nós seremos cobrados e mais nós vamos nos cobrar. A questão é essa. Cada um de nós sabe por que aqui está. Então, não podemos mais voltar atrás. Eu não consigo mais apagar e falar assim, olha, quer saber, eu não vou querer mais isso, eu vou voltar atrás, isso não nos cabe, isso é impossível e nós sabemos disso. O que nos cabe agora é sempre um passo adiante e nunca retroceder. Voltar atrás ninguém volta. Isso é certo. Então, eu vou pedir então agora que o Daniel faça a nossa vibração. Envoltos por esse momento de aprendizado, onde o amor do Cristo se faz presente, não só em nossos corações, mas principalmente em nossas mentes, unidos à luz divina, unidos ao amor, ao aconchego e ao afago de Mãe Maria, que como filhos e filhas nos coloca em seus braços de amor e ternura. Assim permitimos-nos nos entregar à espiritualidade amiga que se faz presente, com os pensamentos elevados, esse sentimento de paz, mas principalmente, como sempre devemos, a gratidão por termos chegado até esse momento, por mais difícil que tenha sido o nosso dia, pelas maiores adversidades pelas quais tenhamos passado. Não temamos, nem vamos esmorecer, pois o amor do Cristo é presente em nossos corações e a presença e o amparo divino se fazem lado a lado, junto de nós na caminhada. Basta que para isso coloquemo-nos o pensamento junto dele. E nesse momento em que fazemos a nossa introspecção, na leitura do Evangelho, refletimos acerca de tudo que o Cristo nos fala e nos ensina há mais de 2000 anos, nós também pedimos a luz do discernimento, para que em cada situação saibamos como clarear, como fazer luz, como ser a paz, ser tolerantes e pacientes diante das adversidades pelas quais recebemos, lembrando que a todo momento estamos em teste, mas nem por isso devemos esmorecer, lembrando sempre desse amparo divino. E então pedimos a todos e a todas aqueles que sofrem, que choram, que sejam por quais os motivos variados, mas que não desanimem na caminhada, pois o amparo se faz presente novamente. As dificuldades que vêm são situações que em outras situações, em outras passagens, nós não soubemos fazer. E a misericórdia divina se faz presente desta forma, nos permitindo uma nova chance para que refaçamos. E agora sim, pautados no seu ensinamento, nas suas leis divinas, nas leis naturais, para que façamos com o amor e o carinho que ele sempre nos ensinou. Sigamos adiante, sem esmorecer, sabendo sempre do amparo divino, que jamais estamos desamparados. É o que nos fortalece, fortalece a nossa fé, alimenta a nossa esperança. E assim caminhamos juntos, onde cada um, nesse momento, com pensamento elevado, pedindo para si ou para tantos outros que necessitam, vamos clareando todo o ambiente, não só o ambiente, mas levando a luz onde mais necessita. E assim clareando corações e pensamentos. Nós agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria, nossa Mãe, pelas condições pelas quais nos encontramos, por quem somos, com quem estamos e o que fazemos nessa passagem. Pedindo sempre a sabedoria, o discernimento e caminhando na paz do Cristo. Que Deus nos ilumine sempre, que Jesus nos ampare e que Mãe Maria nos conforte sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, queridos amigos, nós vamos então encerrando o nosso Evangelho da noite de hoje, deixando um convite para que possam estar conosco na próxima semana e quem sabe cada um de vocês possam trazer mais um para essa nossa corrente. Convide seus familiares, seus amigos a poder se juntar a nós. Uma boa semana a todas. Fiquem na paz de Jesus, no amor de Deus, nosso Pai. Até lá.
Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.